Muito boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui nesta segunda-feira pelas nossas redes da Resistência. Estamos hoje com um pool de quase 15 páginas aí na nossa rede, muitas páginas de mulheres, né, fazendo essa rede ficar cada vez mais forte. E hoje o nosso programa Múltiplas recebe aqui 4 convidadas muito especiais para falar da realidade das mulheres negras no Brasil, suas lutas e resistências. Quero agradecer já o nosso querido deputado Paulo Pimenta por abrir esse espaço para a voz das mulheres na sua rede, tanto no YouTube, Facebook, Twitter, e agradecer as nossas convidadas. Muito bem-vindas, nossas companheiras aí, nossa querida Mariana Janeiro, da Executiva Nacional do PT, da Secretaria Nacional de Mobilização, e as nossas vereadoras eleitas em 2020, a querida Moara Saboia, de Contagem, lá em Minas Gerais, a Flávia Ellen, de Paulista, lá de Pernambuco, e a Edna Sampaio, de Cuiabá, lá no Mato Grosso. Então, elas são as minhas convidadas de hoje para falarmos um pouquinho, né, dessa história de luta e resistência. Elas vão contar um pouquinho das suas trajetórias também, de como é estar nesses espaços de representação e de poder político, né, como uma mulher negra, qual a percepção e qual o simbolismo, né, de estar nesses espaços de representação de poder político como uma mulher negra. Então, muito bem-vindas, meninas, e eu queria que cada uma falasse um pouquinho aí sobre a trajetória mesmo de cada uma de vocês, quando vocês passaram a se compreender, né, se assumir como uma mulher negra, o significado disso para a vida de vocês, e em que momento isso se transformou também num elemento de luta, de instrumento de transformação social. Então, eu queria começar pela Edna Sampaio, que é a nossa vereadora lá de Cuiabá. Bem-vinda, Edna, muito boa noite. E tu podia, então, iniciar aí contando um pouquinho dessa tua caminhada que te levou até a tribuna da Câmara de Vereadores e Vereadoras aí de Cuiabá. Bem-vinda. Obrigada, Misiara, companheira de caminhada, de luta. Muito orgulho de ter você à frente da nossa construção, né, do Construindo o Socialismo. Obrigada às companheiras que estão aqui, a Mariana Janeiro, a Moara Saboia, a Flávia Ellen. Tenho certeza que histórias parecidas serão narradas aqui, né? Eu sou cuiabana, das periferias de Cuiabá, tenho 54 anos, sou filha de uma indígena, mãe solteira, né, que teve várias experiências com homens que nunca puderam estar com ela e ajudar ela a criar os filhos, as filhas. Minha avó só teve mulheres como filhas, e minha avó morreu sem saber ler nem escrever. No entanto, era uma mulher que tinha uma capacidade de diálogo, de iniciativa, de protagonizar, e de comércio. Era uma empreendedora, né? É muito interessante a história da minha avó. A minha mãe, ela é professora, alfabetizadora, meu pai é motorista de caminhão, eu sou a primeira mulher da família a cursar um curso superior junto com a minha irmã. Eu sou a filha mais velha e eu e minha irmã fomos contemporâneas na Universidade Federal de Mato Grosso, e depois a primeira a fazer um mestrado, um doutorado. A consciência da negritude, para mim, foi uma consciência mais paulatina do que a consciência da minha condição econômica, né? Eu venho de uma família muito pobre, então a pobreza sempre foi um limitador muito grande na minha vida. E aí a minha mãe, Dona Noêmia, foi uma mulher muito guerreira que nos ensinou que para que a gente pudesse superar a pobreza, aquela lição bem simples e elementar, era preciso investir em educação. Então foi essa crença da minha mãe que levou a gente a estudar e através do estudo, conquistar espaços que talvez não conquistaríamos, né? Com certeza não conquistaríamos não fosse a escola, e especialmente a escola pública. A minha consciência étnico-racial, então, foi na esteira
da minha condição de mulher, né, que vinha de uma situação de pobreza muito grande, né, de limitador, como eu falei, e aos poucos eu fui descobrindo que a questão da pobreza não era uma condição minha, pessoal, através da minha inserção na teologia da libertação, no grupo de jovens, né, que discutia a fé relacionada ao compromisso com os mais pobres, né, então, para a teologia, a fé não é algo que está na relação individual entre o ser e o divino e a divindade, e sim no compromisso e na horizontalidade desse compromisso. Isso foi muito importante para mim. Aos 16 anos eu descobri a militância dentro da igreja, aos 17, 18, mais ou menos, até os 19, eu já estava dentro da militância na teologia da libertação. Conheci meu companheiro na igreja, né, e essa luta, depois da minha entrada na universidade, e esses passos da militância foram criando em mim a consciência de que, para além de uma mulher pobre, né, de uma jovem pobre, eu também era uma jovem negra, e isso fazia toda a diferença no meu existir no mundo. É claro que essa consciência sobre a questão étnico-racial, ela é, como eu disse, muito mais lenta, porque talvez, e com certeza é a descoberta mais dolorosa que nós, negros e negras, temos, né? Saber que o fato de termos nascido com uma pele escura faz toda a diferença na forma como o mundo trata você e nas oportunidades que você tem. Ou seja, não é só a pobreza que nos impede, mas também a questão étnico-racial. E a questão é, quando você é pobre, você tem a esperança de superar a pobreza. Mas quando você nasce negro ou negra, é a sua condição de existir no mundo. Então, é insuperável a condição de ser uma pessoa negra, a menos que a sociedade mude a forma estrutural do racismo, a gente não vai conseguir ter experiências, né, de vida felizes, né, repletas de histórias boas para contar, se nós temos que viver tanta interdição, tanta violência pelo fato de sermos mulheres e pelo fato de sermos negras. Então, foi essa minha trajetória, que depois foi para o movimento estudantil, né, da Pastoral da Juventude, eu passei no vestibular para o Serviço Social, na UFMT, e na UFMT passei a ser liderança do movimento estudantil, no centro acadêmico, no DCE mais afastada, porque eu já era casada quando eu entrei, casei muito jovem e tive filho muito jovem, mas mesmo assim sempre militei na universidade, e depois da universidade fui para a universidade como professora na Universidade Estadual, onde eu estou até hoje, e lá eu desenvolvi e construí a minha militância no Sindicato dos Professores. Então, um pouco essa minha trajetória política, sempre acompanhada por essa amplitude da consciência cada vez maior da minha condição de gênero e étnica racial. É isso. Não sei se eu ultrapassei o tempo. Não, tranquilo. Muito obrigada, Edna. Olha, nós estamos com uma turma bem grande aqui, algumas páginas. A página da nossa vereadora de Porto Alegre, Laura Cito, a Laura que está em licença maternidade, mas ela está aqui irmanada conosco essa noite. A Laura que está cuidando do Pedrinho, mas está aqui ligada na turma das Mulheres Negras. A nossa vereadora Rita de la Justina, lá de Sapiranga. A nossa vereadora Paula Inajá, lá de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, e muita gente legal, mulheres que foram candidatas nas últimas eleições, como a Vitalina Gonçalves, secretária-geral da CUT do Rio Grande do Sul, a Naira Regina, lá de Caxias do Sul, e temos algumas mulheres também que foram candidatas, mulheres negras candidatas a vereadoras na última eleição, como a Inês Couto, lá de Bagé, e tantas outras que estão nos acompanhando. Vou pedir para o pessoal dar aquela curtida, compartilhar, né, fazer o comentário e continuar aí acompanhando a nossa live. Então, agora eu quero passar para a nossa querida Flávia Ellen. A Flávia, que é uma jovem, né, uma jovem arretada, foi eleita lá na cidade de Paulista, lá em Pernambuco. Conta um pouquinho dessa tua história aí, Flavinha. Boa noite a todos e a todas. A Mariana, a Moara, a Edna, a Miziara. Queria agradecer o convite da Rede da Resistência por estar nos convidando para vir aqui fazer essa discussão. É uma ferramenta que está aí trazendo vários debates importantes sobre vários temas, né? E a minha história enquanto mulher negra, ela também começa muito nesse processo
do que representa a minha mãe. Eu sou filha de uma trabalhadora da saúde, minha mãe é técnica de enfermagem. O processo de divórcio dos meus pais foi um pouco violento, e aí minha mãe saiu de casa com mais 2 irmãos, e como ela teve que trabalhar, eu meio que assumi esse papel de cuidar da minha irmã mais nova, né? Para poder trabalhar e colocar dinheiro dentro de casa, eu ficava com a minha irmã. Eu, na época, tinha 10 anos, a minha irmã tinha 5, e eu fiquei muito nesse papel de contribuir, inclusive com a educação dela. Como minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora e que acreditava muito nesse papel que a educação tinha, né, que tem para a nossa formação, ela conseguiu, eu tinha estava na alfabetização, me colocar numa escola do bairro da periferia que a gente morava, num bairro, numa escola particular. Escola de bairro lá. A gente conseguiu uma bolsa, eu comecei a estudar lá, e foi, inclusive, a partir dos casos de racismo que eu comecei a sofrer nessa escola aqui para o bairro. Era uma escola melhorzinha, sabe? E eu sofria bullying, assim, meu cabelo, a minha cor. Eu usava uma tiara para prender um pouco o volume do meu cabelo, e os meninos vinham, puxavam. Foi bem violento, e foi aí que eu comecei a minimamente entender esse processo do racismo e me reafirmar enquanto mulher negra. Quando eu cheguei no ginásio, a minha mãe não conseguiu bancar parcialmente a bolsa da escola, e eu fui para a escola pública. E quando eu cheguei na escola pública, eu lidei com os desafios que se é ser uma jovem negra de periferia numa escola pública. As péssimas condições estruturais, os professores sempre em greve, exigindo piso salarial, né? Faltava merenda, faltava material escolar e etc. E foi aí que a gente, já incomodando, já reivindicando, que eu comecei a me organizar no Grêmio da minha escola, já no ensino fundamental 2, né? E aí comecei a fazer mobilizações, passeatas, organizar atividades na minha escola. Depois fui para o ensino médio e não parei, né? Comecei a ingressar aí no movimento estudantil, na luta nos bairros. Na época tinha a gestão do PT na prefeitura, e eu ia representando a minha escola no orçamento participativo, e comecei a me engajar politicamente. Depois também fui a primeira da minha família a conseguir entrar na universidade pelo ProUni, e aí hoje sou professora de História, e na universidade também participei dos debates pela regulamentação do ensino superior privado, por políticas de assistência estudantil, fui para a União dos Estudantes de Pernambuco, fui para a UEP, né? Depois fui para a Uni, contribuí também com esse processo das políticas de permanência, e me formei e comecei a me organizar politicamente na Marcha Mundial de Mulheres, né? Onde aqui em Paulista eu sou da coordenação municipal da Marcha Mundial de Mulheres, onde a gente vem trabalhando junto com o feminismo popular nas periferias. Fruto também desse debate, da gente estar numa cidade aqui de quase 400 mil pessoas, né? A 6ª maior economia do estado. A gente nunca viu na nossa cidade representação de movimentos populares nos espaços estratégicos de poder. É uma cidade que historicamente sempre elegeu homens de meia idade ligados a grupos econômicos ou às famílias tradicionais, né? E uma cidade que pouco se tinha participação e espaços para a gente estar aí opinando sobre o destino da cidade. E aí criamos uma rede de movimentos populares para reorganizar o movimento popular na cidade, inicialmente pautado pelo direito à cidade, a partir do protagonismo das mulheres negras e de periferia, né, da marcha, e fui candidata em 2018 a deputada federal, né, também com essa discussão que era necessário até o Partido dos Trabalhadores se pensar uma representação política na Câmara Federal que tivesse como protagonismo as mulheres negras, e no ano passado peguei a tarefa do nosso coletivo de disputar uma eleição numa cidade onde aqui no Nordeste era uma das únicas cidades que tinha como segurança pública o Enfrente Brasil, que não sei se vocês lembram, era um laboratório de Sérgio Moro,
de militarização. Aqui quem fazia segurança pública era a Força Nacional, né? E isso traz inúmeras violências, né, para quem tem na periferia, para quem é jovem, negro e etc. E Paulista também é uma cidade que toda a contribuição dela foi feita por pessoas negras, indígenas e quilombolas, só que essa contribuição foi sempre foi escanteada no processo histórico e foi escrita meramente a partir da contribuição da família Lundgren, que foi uma família colonial que sempre reinou aqui na cidade. Então, ano passado, eu fui a primeira jovem negra, a primeira mulher negra a entrar na Casa Torres Galvão, que é a nossa Câmara aqui municipal, e desde então a gente vem aí travando debates importantes sobre a necessidade de a gente construir uma cidade diferente a partir do protagonismo de atores e atrizes que estão aí na luta para construir uma sociedade diferente. Muito bem, Flavinha. Importante essa tua representação aí numa cidade que é uma cidade difícil, dureza, né? Mas eu acho que a trajetória de cada uma de vocês mostra também essa determinação em enfrentar, né, em transformar essa realidade de desigualdade, de discriminação, né, profunda que a gente vive no Brasil e que as mulheres negras são as mais atingidas, né, por uma sociedade patriarcal, racista, né, e fundada numa desigualdade também de classe econômica muito significativa. Agora eu quero convidar, então, a Moara também uma jovem parlamentar, a Moara que se elegeu vereadora também agora em 2020, lá em Contagem, né, em Minas Gerais, e agora, recentemente, inclusive, teve que fazer um movimento de denúncia, né, Moara, por conta da violência, do racismo, teve uma iniciativa importante para dizer que ninguém vai te calar, né, que precisa ter muito mais gás para encarar esta jovem mulher negra aí na cidade de Contagem. Estamos contigo, viu? Total solidariedade aí a ti, Moara. Mas conta um pouquinho dessa tua história também aí pra gente. Muita gente bonita, viu? Tem a Regina Assis, um pessoal do Mato Grosso, pessoal de Minas, do Rio Grande do Sul, aqui de Pernambuco. Estamos aqui com a Denise Fernandes, com a Nuxa. Muita gente linda nos acompanhando aqui nessa rede da Resistência essa noite. Vai lá, Moara. Meninas, boa noite a todas. Parabenizar, Misa, pelo teu programa, assim, essa ideia dessa rede de resistência que conecta várias páginas importantes é fundamental, né? A gente sempre fala que a gente é muito bom em eleição, que a gente sempre usa a eleição como esse momento de disputa política, mas a gente tem uma mania muito feia de quando passa a eleição a gente dá uma recuada. Então, a gente permanecer em constante debate é fundamental. Vou tentar aqui rapidinho, em 3 minutos, fazer um resumão assim, da história política, porque a história da minha vida se confunde muito com a história da minha militância, né? Eu sou filha de pais que foram fundadores do PT, que foram do movimento social, da base da igreja, das comunidades eclesiais de base, e construíram a partir disso o movimento social. Então, eu nasci em Recife, porque meus pais foram para Recife fazer movimento social. Sou do Morro da Conceição, Flávia. Outra pernambucana, que eu nem sabia, hein? 2 pernambucanas. Sou pernambucana. Por isso tão arretada. E, enfim, mas eu considero que o meu momento, assim, acho que da individualidade que eu consegui minha militância foi quando eu comecei a militar no movimento estudantil dentro da universidade. Eu nunca gostei do movimento estudantil, sempre achei um espaço muito longe da minha realidade de mulher, de negra, de uma jovem da periferia, sempre achei um espaço, a minha impressão era um espaço muito branco, né? Mas na universidade, eu me lembro muito bem da minha primeira aula. Eu entrei para engenharia civil na PUC, eu era bolsista, pronista, e na minha sala tinha 60 pessoas, 4 eram negras. 2 eram cotistas e 2 pagavam sua própria faculdade. E aquilo, eu já vinha de uma escola que não tinha tantas pessoas negras, que era o Cefet, mas aquilo me chocou profundamente, assim. E eu me senti muito sozinha naquele espaço. E naquele espaço, todo o meu acúmulo, né, de militância, a partir da família, eu me filiei ao PT aos 16 anos, no dia do meu aniversário, tirei o título, me filiei. Mas aquilo me incomodou de uma forma que eu pensei assim, eu não quero ser
mais. Isso que eu fui por muito tempo. Como a Flávia também, estudei em escolas um pouco mais elitizadas, mas sempre públicas, de ser a negra única, ou a primeira mulher negra em tudo. E de uma tarefa muito tranquila de dizer que eu poderia ser a primeira, mas de muitas, e que o caminho de quem viesse depois de mim seria mais fácil. Dessa forma, fui para o movimento estudantil, fui secretária-geral da UED Minas Gerais, depois fui para a Uni, fui vice-presidenta, e saí da Uni e fui para a direção nacional do PT. Outro espaço também que foi um grande choque assim, na minha trajetória. Mas, enfim, resumindo, é um pouco isso. Paralelo a isso, sou uma militante feminista, também construo a Marcha Mundial de Mulheres, sou do Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer, e junto com esse boom assim, dos governos Lula e Dilma, né, a gente fez muita luta por cotas, luta pela democratização da universidade, enfim. No último ano, comecei a coordenar pelo PT, na verdade, ano retrasado, 2019, um projeto que se chama Representa, que a ideia era a gente incentivar que os nossos jovens fossem candidatos. A gente tinha uma avaliação que a nossa geração era uma geração que nos colocava nas disputas políticas, que era muito bom em apoiar, que construía candidaturas importantes, mas nunca era o nome e a cara desse projeto. Então, a partir disso, eu comecei a ser provocada, não, porque eu não sei. E foi ficando cada vez mais difícil convencer as pessoas a serem candidatas e falar da importância disso, sem construir isso na realidade aqui. E depois da eleição de 2018, eu confesso que eu vinha de muitas tarefas nacionais, morei um tempo em São Paulo, eu fiquei impressionada com a nossa desconexão com a nossa base social. E a gente tirou uma resolução que a gente, para disputar o Brasil, a gente precisava disputar os territórios. Então, é importante, como a gente tirar para as tarefas nacionais os nossos melhores quadros, era importante ter em cada território, em cada lugar do país, os nossos melhores quadros também. E aí, a partir disso, não só eu fui candidata, como dezenas de meninas e outras mulheres e jovens e negros foram candidatas no país todo. Nunca conversei exatamente com a Ellie sobre isso, mas acredito que o apoio também à candidatura e o quanto ela foi central dentro da organização que ela faz muito parte dessa mesma lógica, né? Da nossa necessidade de disputar os territórios e renovar a política. E sem ninguém acreditar, que eu acho que também acredito que é a realidade de muitas de nós, a gente foi eleita aqui em Contagem, e eu falo que é uma candidatura que tem uma estética muito nova, da internet, do Facebook, do Instagram, etc. Mas tem um jeitinho muito petista anos 80. Que é a candidatura da vaquinha, da contribuição militante, da distribuição do seu pão panfleto, da bandeira na mão, de bater de casa em casa e de olhar dentro dos olhos de cada pessoa. Então, esse é um pouquinho do resumo. Muito bom, Moara, muito bom. Nós estamos com a Eulália Pereira aqui, que é do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Contagem, nos acompanhando aqui, viu, Moara? Estamos com a Juliana Souza, que é a nossa secretária de... é a tua mãe, muito bem-vinda, dona Eulália. Muito bem-vinda aqui na Rede da Resistência. Estamos com a Juliana Souza, que é a nossa secretária de comunicação do PT do Rio Grande do Sul. Estamos com a Sônia Reguiri, que é da Secretaria de Mulheres do PT de Porto Alegre também. Tem uma turma gigante aqui nos acompanhando entre Instagram, páginas do Facebook, Twitter e YouTube, né? Então, para seguir aqui a nossa rodada, quero convidar, então, minha companheira ali de Executiva Nacional do PT, assumiu essa gestão junto comigo, é a nossa secretária nacional de mobilização, a Mariana Janeiro. Também foi candidata, né, Mariana? Candidata a deputada federal. Fala um pouquinho aí dessa tua trajetória também. Bem-vinda, Mariana. Lá de Jundiaí, São Paulo, Mariana. Gente, boa noite. Misiara, muito obrigada pelo convite, agradecer também ao deputado Pimenta pelo espaço que ele proporciona. Aos poucos a gente vai tomando conta desse espaço, cada horário tem um pouquinho de cada uma aqui.
e dizer que, primeira coisa, eu acho que a Flávia Ellen, ela é vereadora da cidade onde mora o nosso Gil do Vigor, gente. Eu preciso aqui demonstrar a minha alegria, a minha satisfação e a minha tristeza. Ô, Flavinha, traz o Gil, traz o Gil. Traz o Gil, Flavinha. Eu tô indignada. Eu quero a ficha de filiação do Gil na minha mesa até o final desse mês. Mas vamos lá. Eu também queria mandar um beijo para a Laura, que não está aqui conosco fisicamente, mas está com a gente. Agora que ela entra no hall das mães pretas jovens petistas, mandar um beijo para ela, para o bebê e para o companheiro dela. E assim, a Misiara me deixou por último, eu acho que foi de propósito, porque, brincadeira, não foi, mas é porque a minha trajetória, ela destoa da grande maioria das trajetórias das mulheres pretas que eu conheço. Por quê? Porque eu sou filha adotiva de um casal branco, de uma família branca. E então, todo o meu universo até os meus 14 anos, era um universo completamente branco. Eu cresci cercada de direitos, que na verdade são privilégios, mas que eu passei até essa parte da minha vida acreditando que eram direitos, que as coisas estavam postas para mim. Então, destoando da trajetória das companheiras, eu nunca morei em periferia, nunca passei fome, meus pais sempre foram completamente estáveis no trabalho, sempre estudei em colégios bons, então eu era muito descolada de qualquer coisa racializada, de qualquer coisa politizada. Até eu fazer mais ou menos uns 14, 15 anos, onde o meu processo de racialização, como não pôde começar dentro de casa, ele começou através do meu cabelo. Porque eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho alguns traços finos, então isso me dá uma passabilidade e me deu uma tolerância, não que as pessoas gostassem de mim, vejam bem, elas me toleravam mais nos espaços, dada a situação da minha família e dado que eu era um pouco mais próximo do ideal de branquitude dessas pessoas. E aqui vale situar que eu estou em Jundiaí, uma cidade do começo do interior de São Paulo, onde todo mundo acha que é italiano. Todo mundo. Todo mundo acha que só porque o tataravô veio da Itália, italiano é. Então, é uma cidade profundamente racista, né? Escancaradamente racista. Então, quanto um pouquinho mais próximo do ideal de branquitude, mais tolerável a pessoa negra se torna, e essa foi a realidade durante aí 15 anos. Até que a situação com o meu cabelo começou a tomar uma proporção muito grande, porque cabelo é uma coisa que não se esconde, a pele é uma coisa que não se esconde, né? Você pode esconder trejeito, você pode afinar nariz, você pode fazer 1 milhão de coisas, mas essas coisas tão nossas, a gente não consegue esconder. E aí começou um problema na minha família, porque minha mãe não sabia cuidar de cabelo, porque o dela não era assim, ninguém sabia o que fazer com o meu cabelo, até que a moça que trabalhava na cantina do meu colégio, também uma mulher negra, virou para mim e falou assim: por que você não trança o seu cabelo? E aí eu falei, mas trançar como? Ela falou, olha, se você deixar, eu tranço o seu cabelo, eu sou trançadeira também. Só que você vai ter que ir lá em casa. Ela morava numa perifa de uma cidade aqui do lado. Eu falei, não, beleza, eu vou. Mas você vai trançar meu cabelo? Ela falou assim, vou. E foi uma coisa muito louca. Ela fica subentendido que era uma mulher negra também, trabalhando na cantina de um colégio de elite daqui. E eu fui até a casa dela e aquilo mudou a minha relação com uma série de coisas. Me fez entender que o meu sentimento de Lego na minha família, Lego porque era todo mundo igual, tinha uma peça diferente, no caso a peça era eu. E aí de entender essa situação de Lego na minha família, de diferente, de quem não tinha uma conexão de pele, literalmente falando, com as pessoas da minha família, ela trançou o meu cabelo, mas ela amarrou muitas outras coisas em mim, né? E aí eu sempre era a pessoa única, porque na sociedade em que eu cresci não tinha gente preta. Isso é uma loucura, mas não existia nenhuma pessoa negra.
Então, e ela foi o primeiro contato com pessoa negra que eu tive depois de 15 anos, né? É muita coisa. E aí, até hoje, eu tenho uma relação muito profunda com o meu cabelo, né? E aí, quando aconteceu aquela coisa no Big Brother, entre o João e o Rodolfo, eu fiquei mal por alguns dias, porque é uma coisa que me toca, me cala muito fundo, né? E então a minha trajetória de vida é mais ou menos assim. Eu cresci assim, cercada de privilégios, que eu achava que eram direitos, e depois que eu tomei consciência racial e consciência política, eu assumi um compromisso ético, moral e um compromisso de vida de retribuir isso que eu havia recebido. E foi quando eu assumi esse compromisso que quase que automaticamente a política cruzou o meu caminho. E foi mais ou menos ao mesmo tempo que a maternidade atravessou a minha vida. Então, eu me vi uma mulher negra que cresceu, né, cercada de privilégios, mas que ainda assim uma mulher negra dentro de uma sociedade racista, que se descobre mãe solo. Aí foi uma mistura de elementos assim, e eu entendi muito nitidamente que não tinha para onde eu fugir, que não fosse a política. Eu já estava aprofundada nos estudos e não tinha por onde sair que não fosse a política. Então eu aceitei, eu não gosto dessa coisa de destino, mas eu aceitei a realidade que se impôs na minha frente muito naturalmente. E aí comecei, né? Me filiei ao partido, meus pais também nunca foram de movimento social, nem da política, nem de nada. Eles são dois financeiros, veja bem. E aí é uma coisa totalmente apartada. E eu me senti muito acolhida no PT, muito acolhida e muito bem acolhida pelas mulheres do partido. E aí a coisa foi caminhando, até que em 2018, por um acaso aí dos alinhamentos dos planetas, aí eu fui candidata a deputada federal, nunca havia sido candidata a nada, foi naquelas meio de última hora, vamos ver como vai ser, e de uma expectativa de 1.000 votos, porque eu nunca tinha me candidatado, eu tinha perdido todas as prévias, todas as conversas, as dobradas e tudo, de uma expectativa de 1.000 votos, nós fizemos quase 11.000 votos, né? A gente foi para um meio de chapa, assim, que foi bastante interessante, e aí, em 2019, né, Misi? A gente tem o PED e tem a eleição aí da nova executiva, e a militância socialista MS me honrou, né, muito com essa cadeira na Executiva Nacional, da Secretaria Nacional de Mobilização, e em 2020 eu vou disputar aquilo que eu queria disputar, né, desde o começo, que era a vereança da minha cidade. Nós fizemos um trabalho muito grande, um projeto muito bonito, que eu tenho muito orgulho, uma equipe muito engajada, uma militância muito forte, e nós fizemos quase 3.000 votos aqui em Jundiaí, 2.900 e alguma coisa, uma marca muito alta. Fui a mulher mais votada da cidade, mas não peguei cadeira porque o PT não fez quociente eleitoral. Essa é a triste história que eu vou contar durante esse ano inteiro. Mas é isso, né? A gente perde uma ferramenta muito forte de luta, que vocês três têm um poder, essa ferramenta, né? A gente perdeu aqui na cidade, não conseguiu conquistar, mas continua, né? A vida continua, a luta não para. Então, e aí, para o ano que vem, só Deus sabe. É um mistério ainda. É um mistério para mim, é um mistério para todo mundo. Eu tô animada, um pouco apreensiva, mas animada. E no meio disso tudo eu me tornei mãe de mais uma criança, então eu tenho 2 filhos, né? Eu sou uma jovem quase velha, em agosto eu deixo de ser jovem, vou 30 finalmente. E aí o desafio é que eu tenho 2 filhos brancos. E são 2 homens brancos. Então as minhas amigas falam, olha, Mariana parindo o opressor. Mas é muito engraçado isso, porque eles precisam crescer tendo a consciência de que a mãe deles é uma mulher negra, né? E como isso atravessa a vida deles e a experiência deles. Então, muito do que eu faço na política é para deixar um legado para a comunidade, para a sociedade como um todo, mas também deixar um legado para eles, para que eles não cresçam achando que o direito é uma coisa que acontece porque sim, porque eles são excelentes. Não, aconteceu muita luta, muita gente morreu, muita gente perdeu a vida desde que o Brasil nem era Brasil, para que eles tivessem o que eles têm hoje e que eles entendam que nascer branco no Brasil é um patrimônio intransferível, é um privilégio sádico que as não negras, né, que as pessoas brancas possuem pelo racismo estrutural em que a gente vive.
Então, a minha trajetória é mais ou menos essa, destoa um pouco da trajetória das companheiras, mas é uma trajetória bastante particular, bastante peculiar, vamos dizer assim também. E é isso, foi assim que eu cheguei até aqui. Mas é importante a gente conhecer e dialogar sobre essa diversidade mesmo, sobre os percursos diferentes que cada uma fez para chegar onde chegou, né? Nesse momento, em um espaço importante de representação e poder político. Eu quero fazer uma pergunta sobre essas desigualdades, então, que nós falamos. Tu terminou falando, Mariana, sobre o racismo estrutural no Brasil, né? E sobre essas desigualdades, então, na sociedade brasileira. As mulheres negras, nós podemos afirmar que ainda não conquistaram o direito à cidadania plena no Brasil. Mas nós estamos vivenciando algumas mudanças que impulsionaram uma maior visibilidade e uma maior organização das mulheres negras no último período. Falem um pouco dessa realidade, então, das desigualdades e quais essas mudanças, o que pode ter influenciado? Tem um pouco dessa influência feminista, do feminismo negro, as intelectuais negras, elas têm um papel importante no Brasil hoje. Como é que é essa mudança e essa mobilização hoje das mulheres negras no Brasil? Vamos começar pela Mariana, pode ser. Inverteu o bloco. Começa a Mariana neste bloco. Olha, quando a gente fala, né, se as mulheres negras atingiram um status, né, de cidadania, né, né, dentro do Brasil, eu acho que não, que nem as mulheres negras e nem os homens negros. E eu acredito nisso, até além de ser parte desse objeto, né, de estudo, eu tenho muita convicção e muitas provas, né, que nós, homens e mulheres, negros e negras, nós ainda não atingimos o status plenos de seres humanos dignos de humanidade no Brasil. Porque não se vence uma história toda de escravidão, não se passa um ranço escravocrata do dia para a noite. Não se paga uma dívida histórica do tamanho que o Brasil tem conosco do dia para a noite. Não se repara um assassinato epistemológico assim rapidamente. Então, a gente está falando de um processo muito grande de pessoas que foram raptadas, trazidas em navios negreiros, feitas escravas aqui, perderam toda a sua dignidade, toda a sua história, todo o seu pertencimento, toda a sua cultura, foram jogadas depois à margem da sociedade, e é impossível que a gente reveja tudo isso, ressignifique tudo isso e devolva o status de dignidade de ser humano para essas pessoas rapidamente. Falam, nossa, mas a escravidão acabou há um século atrás. Um século. É um século. Tem gente que ainda tem o bisavô, o tataravô ainda vivo, que foi escravo liberto. Então, né? E piora quando a gente vê um governo como nós temos, que nega sistematicamente e nega estruturalmente essa dívida histórica que tem conosco. E essa situação estrutural, sistêmica do racismo aqui no Brasil, ela se traduz nas estatísticas. As piores estatísticas que a gente possa imaginar recaem sobre os negros e negras, né? Especialmente nas mulheres. É que eu vou falar grosso modo, porque a maioria já sabe, mas todos os tipos de violência física, sexual, patrimonial, psicológica, doméstica, as mulheres negras são a maioria nessas estatísticas. As estatísticas de aborto clandestino, evidentemente, também recaem sobre a maioria das mulheres negras, porque as mulheres não negras também fazem aborto, a gente sabe, mas com procedimentos menos nefastos, né? As mortes, as estatísticas de morte também recaem sobre as pessoas negras, né? Homens e mulheres. O encarceramento em massa recai sobre homens e mulheres, né? Mais de 60% de toda a população carcerária, para vocês terem ideia, é de pessoas negras.
Então, de 100 pessoas pretas, 60 e uns quebrados, de 100 pessoas encarceradas, 60 e uns quebrados são pessoas pretas. É muita gente, não é por acaso, né? Temos também o genocídio dos jovens negros periféricos que acontece, a gente nos sobram exemplos, infelizmente, a violência brutal e letal policial também, e agora, como se desgraça pouca fosse bobagem para a gente, a pandemia vem para aprofundar esses números e para mostrar um processo que eu até mostrei num artigo ano passado, que foi para o Equador, que é o processo de feminilização da pobreza. A pandemia veio mostrar que a pobreza, além de cor, tem gênero. E são as mulheres negras que estão no fronte, que estão no subemprego, são elas que foram as manicures que perderam emprego, as caixas de mercado que perderam emprego, ou foram as empregadas domésticas que continuaram indo trabalhar porque não podiam perder o emprego, se contaminaram e morreram. A primeira morte por Covid-19 no Brasil foi de uma empregada, de uma trabalhadora doméstica que continuou indo na casa dos patrões que tinham ido viajar, voltaram com o coronavírus, transmitiram para essa trabalhadora e ela veio a falecer. Então, tudo isso tem um motivo, tudo isso não começou hoje. Então, eu acho que a gente ainda não atingiu o status pleno de seres humanos no Brasil. E a gente só consegue ter dimensão disso porque nós passamos a reconhecer o trabalho sistemático de pensadoras e pensadores negros. Há 10 anos atrás, para ser bem honesto, para ser bem assim, passar um pano para todo mundo aqui, 10 anos é muito, né? Há 5, nós não conhecíamos a Lélia Gonzalez, não se falava no Milton Santos, não se falava na Beatriz Nogueira. Então, assim, a gente não conhecia a nossa própria produção. E aí foi com esse advento da super internet, essa internet 3.0, que a gente passou a tomar conhecimento de pessoas que já estavam produzindo há anos. Abdias Nascimento, que teve a obra reeditada, e aí sim que a obra do genocídio negro que veio à tona e que as pessoas começaram a debater hoje termos que a gente já está cansado de saber. Então, eu atribuo a esse levante intelectual negro recente no Brasil, essa descoberta dos intelectuais negros recentemente, a esse avanço que a gente tem nesse olhar mais aprofundado de como o racismo opera em todas as estruturas do Brasil. Não é à toa que agora a gente fala de racismo estrutural, temos um livro homônimo, né? Então, eu atribuo muito a esse advento tardio do reconhecimento dos nossos intelectuais negros brasileiros. Respondi? Com certeza. Tu concordas, Moara, com essa linha de pensamento aí da Mariana? O que tu acha Como não disso concordar aí? com a minha dirigente, Sobre essas referências importantes, né? Não só os intelectuais negros, mas especialmente as intelectuais negras, né? Que surgiram com muita força ou foram reposicionadas com muita força no último período no Brasil. Fala um pouquinho aí, Moara, sobre isso. Como eu disse, como não concordar com a minha dirigente, Mariana, mas, inclusive, assim, é isso. Eu acho que ela encurtou bastante da minha fala, fazendo essa retomada histórica. De fato, a gente desconsidera uma coisa muito importante, gente. Nós somos um país que de colonização tem 520 anos e teve mais de 300 de escravidão. Então, uma parte importante da nossa história, a gente naturalizou, comercializar e desurbanizar a maior parte da população brasileira. E isso segue trazendo marcas profundas até hoje. E, sem dúvida nenhuma, é pouco tempo comparado ao total desse processo. E também, assim, poucos governos que se debruçaram sobre essa realidade. E o pouco de avanço que a gente teve, a gente se depara com um retrocesso imenso, quando a gente volta a ter que defender o óbvio. Mas, sem dúvida nenhuma, apesar disso, a gente evoluiu.
Quando a gente pensa como foi o processo de abolição da escravidão, o povo negro no Brasil foi colocado para a morte, sem nenhum tipo de assistência do Estado. E sobreviveu e continuou sendo a maioria. E fez muita luta. Mas, de fato, a nossa geração tem contato com outro tipo de experiência e de vivência. Eu, Moara, tenho uma Angela Davis como uma grande referência. Uma mulher que construiu um movimento negro, a Fala das Panteras Negras, sai desse movimento e vai construir um partido, porque entende que se organizar não só com vocês, mas fazer a disputa dentro de um campo político é importante. E por isso que eu me reconheço tanto nela. Fora as brasileiras, escritoras, enfim. Foi uma mulher negra que disse que para o Brasil ter jeito, a gente teria que ter um presidente que passou fome. E, de fato, ela disse isso muito antes desse momento chegar. A gente evoluiu sem dúvida nenhuma. Mas os nossos processos ainda são de construção. Assim, a Mariana apontou várias questões, né? E a pandemia, ela mostrou o como a gente não está no mesmo barco, né? Aquela frase é muito certa. A gente está na mesma tempestade, mas os barcos são muito diferentes. E a pandemia mostrou o quanto os nossos barcos são ainda mais frágeis. Quando a gente tem, por exemplo, esse episódio mesmo, a primeira pessoa a morrer no Brasil ser uma empregada doméstica, o primeiro homem ser um porteiro, isso é muito simbólico. Isso diz muito sobre como a pandemia iria se desenrolar ao longo do tempo. Mas a gente também tem muito de toda uma geração do movimento negro que tem enfrentado e que a gente fala muito de meter o pé na porta, de ocupar esses espaços e se incomodar com a nossa não presença no espaço de poder. Mas, assim, dando uma resumidinha, a gente tem muito o que evoluir. E as marcas da escravidão são gritantes nas nossas vidas. Elas dizem sobre onde a gente mora, sobre se esse lugar vai ter saneamento básico, água, se as pessoas comem ou não. E a nossa maior marca é a segurança pública. E no momento que a gente tem um presidente genocida, essa marca fica ainda mais dura. Não à toa, tantos ataques a parlamentares negros e negras que foram eleitas em 2020. O quanto a nossa presença ela incomoda radicalmente. E o quanto eles esperavam que a gente, ao ocupar esses espaços, a gente ia se adaptar a esses espaços. E não a gente ia questionar a forma como eles se organizam. É uma coisa que eu falo muito. Eu não fui a primeira vereadora, gente, em Contagem a ser atacada. Teve gente que já foi atacada dentro de casa, teve gente que era perseguido, teve gente que era ameaçado. Mas tinha um pacto de silêncio colocado ali. Que isso acontecia, isso era normal na política. O que a gente está falando não é normal. Não é normal porque a gente sabe o limite dessa violência. Ela começa com uma violência verbal, ela começa com ameaça. Mas o fim dessa violência pode ser a nossa morte. E nós pode ser Marielle, né? Pode exatamente. Ter um caso Marielle. Exatamente. E nós não vamos ficar calados esperando esse momento. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, a gente conseguiu avançar, mas muito precisa ser feito. Porque a cada momento, a cada crise que a gente vive, a gente vê o quanto a gente está em patamares diferentes. E cada vez que a gente avança, ocupando lugares que, historicamente, eram lugares de homens brancos, da classe média ou rica brasileira, o quanto a nossa presença incomoda, o como a gente é aceitável se a gente se adaptar a esse espaço. Agora, se a gente tenta subvertê-lo, aí a nossa presença não é bem-vinda. Muito importante essa fala, com certeza. O governo Bolsonaro, na verdade, desde o processo do impeachment da presidenta Dilma, nós temos assistido uma onda crescente, né, de violência política de gênero. E agora se associou também à questão racial. Então, nós temos acompanhado assim, com muita frequência os ataques às nossas parlamentares, né, as nossas vereadoras eleitas, mas as nossas deputadas, e essa violência está cada vez mais explícita, né? Então, nós precisamos, sim, ter muitas ações de solidariedade, de denúncia, muita firmeza em dizer que nós não vamos aceitar, não vamos compactuar, e muita solidariedade, né, com as companheiras que têm sido vítimas dessas ações violentas. Na verdade,
é uma tentativa de calar, né? Isso começa lá quando a pessoa está na tribuna e querem que ela não fale, que ela não conclua seu pensamento, né? Que ela não consiga fazer a disputa política a partir da palavra, até chegar a esse extremo que é a eliminação mesmo do outro, como foi o caso da Marielle. Então, acho que este elemento é um elemento que a gente precisa estar muito atento, né? Neste momento, infelizmente, na política brasileira. Uma marca muito ruim, né, que este último período trouxe consigo, assim, junto com com o neofascismo, com todas as violências, com a homofobia, com a LGBTQI-fobia, né, e essa violência de gênero e racial muito forte na política, esse recorte. Fala um pouquinho sobre isso, Flavinha. Como é que é estar na tribuna enfrentando esses desafios aí? Olha, aqui em Paulista é um pouco mais violento, porque muitas vezes a gente lida com algumas situações e me parece que os nossos companheiros de bancada, eles não têm nem noção do quanto violento eles são. Eu lembro que na minha primeira sessão, Misi, eu fui toda montada, né? Falei, eu vou pegar meu voo de terno, voo de salto alto, não sei o quê, porque eu vou dar o meu texto lá montada, o tal vermelho PT e etc. Porque, enfim, eu sou a primeira negra, a primeira mulher do PT, então eu vou fazer a história. E me arrumei inteira. Fiz uma fala, quando eu terminei, o presidente da casa falou na época, nossa, você tá tão arrumada, só falta ajeitar o cabelo. Sabe? A minha primeira sessão. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que não andar só aqui dentro, tenho que estar sempre em rede, mas venho de um lugar de militância que é um movimento social que também tem inúmeras contradições, mas o espaço institucional é muito mais violento, né? E se a gente tivesse que, em cada ataque racista, ter que tornar público o nosso Instagram, nossas redes, vai ser todo dia um textão de repúdio, assim, porque é um processo e é um espaço muito violento, mas que também nos faz ter mais força para querer ampliar a nossa participação e transformar essa estrutura, né? Sobre o que as meninas falaram desse rolê do avanço da garantia do direito das mulheres negras, obviamente que eu concordo muito com as meninas nesse processo de... a maior parte da história do Brasil, a gente passou num processo de escravidão que ainda não foi superado porque os negros e negras ainda não atingiram espaços mínimos de garantia de direitos, né? Mas também ainda é mais agravada porque a própria contribuição negra foi e ainda é negada, né? Quando a Mariana aí trouxe alguns intelectuais que desempenharam papéis fundamentais que só agora estão sendo visibilizados, isso também faz parte dessa escravidão e desse processo de colonização. Eu, particularmente, faço parte de uma geração que tive minha vida transformada por políticas públicas, certo? Então, assim, eu gosto muito de reafirmar isso, que quando eu entrei na universidade, por exemplo, como uma das primeiras de minha família, eu vi que já tinha uma maior participação nossa nas universidades e, consequentemente, mais companheiros e companheiras disputando essa produção do conhecimento, né? Quando a gente cria um reúne, quando a gente aprova umas cotas, quando a gente investe no acesso à pós-graduação, quando a gente faz um Pronatec, quando a gente faz um programa como Bolsa Família que está distribuindo renda, a gente consegue inserir atores e atrizes que historicamente foram incluídos e que é uma população negra. Então, assim, é muito importante nesse contexto, sobretudo que nós estamos vivendo, de reafirmar a necessidade de se ter políticas públicas e de se construir um Estado que se permita o povo ter direitos fundamentais, né? Num contexto de um governo fascista, miliciano, totalitário, que odeia os pobres, os negros, as mulheres, a população LGBT, né? Então, além da gente não estar ainda com direitos iguais
e numa plenitude de direitos, é porque também é um contexto onde o sistema que nós estamos vivendo, o sistema capitalista e esse modelo de Estado gerido pela burguesia nunca vai garantir para a gente, pretos, pobres, mulheres negras, garantias eficazes de direito. É por isso, inclusive, que a gente disputa esse Estado, né, para construir uma nova perspectiva, porque só assim nosso povo vai ter liberdade e vai ter direitos assegurados, né? Mas também, sem querer ser meramente otimista, eu também avalio que no último período, a gente, enquanto população negra, movimento negro, feminismo negro, conseguiu potencializar ainda mais as nossas vozes. Eu lembro que ano passado, acho que as meninas também lembram, o quanto, por exemplo, a campanha Eu Voto Negra desempenhou um papel fundamental no Brasil inteiro, sabe? De discussões e debates que fazemos o tempo inteiro nos nossos movimentos, nos nossos territórios, mas que conseguiu se reverberar numa plataforma nacional de fato, virar uma campanha nacional para ampliar a participação das mulheres negras nos espaços políticos, né? O Representa da Juventude do PT, né? Foi a minha oportunidade, enquanto jovem negra de periferia de movimento social, até uma estrutura mínima de campanha, né? E pelo que eu vejo de inúmeros jovens negros de periferia de movimento social que conseguiram virar vereador e vereadora. Se não tivesse um programa como esse, nós não seríamos, sabe? Nós não seríamos. Eu aqui em Pernambuco não teria dinheiro para ter o mínimo que eu tive na minha campanha, né? Então, a necessidade de se ter políticas públicas, orçamento direcionado para a nossa população é que vai garantir, né, que a gente consiga ter essa efetivação de direitos, os nossos direitos ampliados. E, para isso, precisamos tirar essa corja que hoje comanda o Brasil. Ele vai ser derrotado e derrotado majoritariamente pelas pessoas negras, pelas mulheres negras, pelo povo da periferia que não aguenta mais esse desgoverno. Muito bom, vamos botar a hashtag aí, fora Bolsonaro. Mulheres negras no poder, 2 tags, fora Bolsonaro e mulheres negras no poder. E vamos curtir, compartilhar, comentar. Tá muito bom esse bate-papo, hein, gurias? Temos aqui muitos homens nos acompanhando também, companheiros de várias cidades do Brasil aqui junto conosco, né? Elogiando, dando a maior força, Luiz Hipólito, muita gente boa aqui nos acompanhando de diferentes cidades aqui do Brasil, mas acho que é importante, estamos com a Karen Castêncio, que também uma mulher negra, foi candidata a vereadora em Bagé, no Rio Grande do Sul, naquela cidade do relho, muita coragem da Karen Castêncio e da Ide Escoto e outras companheiras aí que foram candidatas enfrentando, né, esse bolsonarismo, essa onda racista, neofascista, né? Mas nós temos uma realidade no Brasil, Edna, 28% dos brasileiros são mulheres negras, né? As mulheres negras são 28% da população brasileira. Mesmo assim, 53% dos municípios brasileiros não elegeram nenhuma mulher negra. Quase 30% da população, mas nós ainda temos esse hiato, né, da representatividade. Isso é no geral com as mulheres, e com as mulheres negras é mais agudo ainda. O que é que a gente pode fazer para fortalecer, então, este movimento, essa onda que começou agora em 2020, desta transição geracional, de gênero e racial nas nossas câmaras de vereadores? Que a gente possa fortalecer aí esse processo de visibilidade e de representatividade das mulheres negras nos espaços de poder político. Fala aí para a gente. Acho que está desligado o teu microfone, Ed. Desculpa. Então, eu acho que, primeiro, antes de mais nada, eu quero saudar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, nas pessoas da Francisca. Oi, Francisca, boa noite. Da Malu e da Ireni, companheira aqui lá de Tangará da Serra, aqui do Mato Grosso, que está nos acompanhando. Um abraço para vocês, e em nome de vocês eu quero cumprimentar todos e todas que estão nos acompanhando nessa live.
muito legal poder fazer esse debate, essa discussão aqui. Bom, primeiro, eu acho que as mulheres negras, elas têm um papel fundamental na construção do que nós podemos chamar de uma esperança de uma sociedade diferenciada dessa que está posta aí, porque simplesmente nós somos a base da pirâmide social, somos dos corpos mais violentados, que mais sofrem com essa estrutura racializada, né, que a sociedade nos impõe. É preciso lembrar, Miziara, que durante esses quase 400 anos que marcaram a escravidão no Brasil, os negros e as negras tiveram que ser reduzidos à desumanidade, ou seja, os nossos antepassados não eram considerados humanos, né? Eles eram considerados meios de produção, e isso fez com que a crueldade dos senhores feudais, dos senhores de escravos, né, fosse tanta que tivesse também uma marca indelével na nossa branquitude, né? Eu acho que o Gessé de Souza fala uma coisa que eu acho muito correto, que nós sofremos de um sadismo social. A nossa elite branca é uma elite sádica, extremamente e profundamente marcada por um grande período em que os corpos negros eram submetidos a toda forma de crueldade, né? Então, esse sadismo social, ele é muito visível hoje, né? E esse sadismo, ele se impõe justamente, mais acentuadamente, sobre os corpos das mulheres, que além de ser da base da pirâmide social, todos os indicadores sociais, seja de mortalidade de mães negras, seja de violência no mercado de trabalho, de desemprego, de subemprego, de chefes de família, que hoje, na pandemia, não conseguem sustentar suas famílias, e a maioria dessas mães são mães negras, né? Isso marca a forma como nós nos constituímos como sociedade. O projeto de humanidade é um projeto completamente reservado a uma branquitude e negado à negritude, né? Então, nós, mesmo hoje, quando um policial, mesmo sendo negro, aborda um jovem negro com violência, e há muita e acentuado caso de violência e de homicídios de policiais contra os jovens negros, isso também é reflexo dessa construção sádica que a branquitude, nossa elite, construiu, inclusive, o Estado brasileiro, né? Hoje, na pandemia, você vê claramente isso. Estava olhando agora uma notícia lá da Índia, que está numa crise extraordinária, um país extremamente populoso, incapaz de conter a pandemia, e isso vai trazer reflexo para o mundo. E no Brasil, ainda que nós tenhamos os instrumentos de políticas públicas capazes de conter a pandemia, nós não conseguimos utilizá-los. Por exemplo, o SUS é uma estrutura política que poderia estar sendo utilizada para o combate à pandemia, e o que a gente vê é que o combate à pandemia está situado exatamente onde as fatias de mercado mais ganham dinheiro, que são os leitos hospitalares nas UTIs. Aqui em Cuiabá a gente está vivendo um escândalo dos medicamentos, né, que faltam nas unidades de saúde e que foram estragados 2 carretas de medicamentos, né, porque foi contratada uma empresa para fazer isso, e a empresa simplesmente não fez, adquiriu, gerando lucro para as pessoas e morte para o povo. Quem sofre mais com isso são as mulheres, né? Porque são as mulheres as que estão mais submetidas aos cuidados com a família, seja na questão da saúde, seja no mercado de trabalho também, né? Que não pode comprar um medicamento, que não pode socorrer os seus filhos, que não pode gerar a condição de sobrevivência e de existência da sua prole. Então, eu vejo que dessa hierarquia de humanidade que essa sociedade racializada construiu, o sujeito, né, a pessoa menos identificada com essa humanidade são justamente as mulheres negras, os corpos dessas mulheres que são violentados sem dó nem piedade. Como que a gente poderia superar isso, né? Eu acho que o racismo estrutural é algo que não está numa consciência de como que ele funciona, né? E é muito difícil, por exemplo, a gente apontar, na realidade, o que é que estrutura o racismo social nas práticas institucionalizadas. A gente fala do racismo estrutural apontando para uma subjetividade do outro e nunca para nós mesmos e para os espaços que a gente ocupa.
Isso torna mais difícil a gente combater o racismo estrutural, porque a gente não traz para as nossas práticas institucionais, para as nossas práticas cotidianas, a forma como esse racismo opera. Se a gente subjetiva e o torna distante de nós, nós não criamos mecanismos para que ele possa ser combatido. E aí eu quero dizer que a violência contra a mulher, ela também é contra a mulher e contra a mulher negra, ela também é uma questão que passa fundamentalmente pela estrutura de poder. Porque não é possível que a gente compare as relações de poder da sociedade cultural que nós fomos capazes de produzir ao longo de tanto tempo como algo que está baseado meramente na divisão do trabalho entre homens e mulheres relacionada à sua força física. Nós não somos uma sociedade construída a partir da força física. O poder exercido na sociedade não é um poder que tem como lastro a força física dos homens. Tem como laço toda a estrutura organizacional e de poder que impede as mulheres de acessar esses espaços. Se você pegar, por exemplo, as eleições para vereadores em qualquer estado, vocês vão ver que há uma parte significativa do eleitorado dos candidatos a vereadores e vereadoras que são negros e negras. Porque ali é a base da pirâmide, da estrutura do poder. Mas quantos nós temos, por exemplo, nos cargos de deputado estadual e federal? E quando, por exemplo, num partido político como o nosso, né, a gente tem uma subrepresentação tão injusta quanto existe nos partidos de direita, significa que nós reproduzimos um racismo estrutural e que nós precisamos falar sobre isso. Não sobre o racismo estrutural produzido pelo Estado burguês, que nós combatemos, mas sobre o racismo estrutural que nosso próprio partido produz e reproduz. E eu quero dizer com isso que a minha experiência com esse racismo dentro do PT, ele teve início em 2018, quando eu fui candidata a deputada federal. O PT queria fazer uma coligação com alguém que era um senador, ainda é, né? E que foi da comissão do impeachment da Dilma. E eu me levantei junto com os meus companheiros para dizer, não pode, Lula está preso, nós precisamos discutir isso, precisamos denunciar a prisão ilegal do Lula, o golpe que a presidenta Dilma sofreu. No entanto, o PT foi para uma aliança com alguém de um partido de direita, que foi da comissão do impeachment no Senado, e nós tivemos que engolir essa aliança para poder reeleger, para poder garantir os projetos da branquitude de dentro do nosso partido. Né? Nós somos obrigados a essa aliança para poder garantir que os espaços de poder ocupados pela branquitude pudessem ser reproduzidos. No início, havia apresentado a minha candidatura pelos companheiros como candidata, pré-candidata ao governo do Estado, para dizer, não, nós temos nomes, nós podemos disputar a eleição para governo e garantir um palanque para Lula aqui no Mato Grosso, e não foi exatamente isso que aconteceu. E quando eu vim para o cargo de deputada federal por Mato Grosso, já que não conseguíamos a candidatura majoritária, eu fui impedida, interditada, porque, de novo, o projeto da branquitude era eleger alguém que representasse. E aí eu tive que correr ao Diretório Nacional para poder garantir uma candidatura minha a deputada federal. E por 3 vezes na direção nacional, houve empate no julgamento da possibilidade ou não de eu ser candidata. Foi na 4ª vez, por uma questão completamente aleatória, que eu consegui que a minha candidatura fosse deferida pelo Diretório Nacional e eu pude, então, ser candidata aqui no governo, aqui no estado de Mato Grosso. E eu tive o desprazer de ver o meu próprio partido fazendo campanha do voto útil contra mim aqui. E eu era a única candidata negra. Ora, se nós temos candidaturas de mulheres e há uma mulher negra, e nós nunca elegemos uma mulher negra aqui no Mato Grosso. Então, como é que nós podemos dizer que o nosso partido está discutindo o combate às políticas racistas? Essa contradição nós precisamos debater dentro do partido. Porque se a gente não debate, se a gente faz de conta que está tudo bem, se a gente não coloca o dedo na ferida, se a gente não diz, olha, nós nunca vamos fazer uma política antirracista, se a justiça burguesa tiver que dizer para a direção do partido que ele é obrigado a repassar o recurso das candidaturas negras. Então, eu vivi todo tipo de ataque no fórum das pessoas, dos racistas de fora. Foi da própria construção partidária que fez voto útil, que eu tive meu recurso
cortado, enquanto a outra candidata teve quase R$1 milhão, eu tive R$70 mil, tive meu tempo de TV cortado, porque não concordava em fazer campanha para uma pessoa que tinha destituído a nossa presidenta Dilma. Então, tudo isso acontece dentro de um instrumento que nós precisamos modificar se nós queremos, de fato, fazer a luta antirracista utilizando um partido para isso. E é por conta disso que muita parte do movimento negro, com razão, não acredita nos partidos e querem, já se teve no país a possibilidade de construir um partido só para negros e negras, no que eu discordo. Porém, é preciso reconhecer que a forma da gente superar esse embate racista que hierarquiza a humanidade, não é a questão racial, não é uma questão identitária. Toda luta de classes que nós vivemos é uma luta, antes de mais nada, para conseguir suprimir, rebaixar uma parte significativa da classe trabalhadora que é composta por pessoas pretas e pardas. Nós somos a maioria dessa classe trabalhadora e não nos esqueçamos disso. Então, o poder é fundamental para a gente poder romper com a estrutura racializada e com a submissão das nossas pautas como pautas exclusivamente identitárias. Nós não queremos que as pessoas de esquerda, ainda que sejam de esquerda, falem em nosso nome. Nós queremos o direito de falar por nós mesmos e colocar as pautas que nos interessam, porque só quem sabe o que é ser negro e viver numa sociedade racializada, onde você precisa ensinar seu filho, desde a mais tenra idade, até autoconfiança, porque a sociedade inteira vai dizer que ele não é capaz, que ele é menos inteligente, que ele não é bonito, que o cabelo dele é o cabelo ruim, que arranha Nosso Senhor, que o negro é a cor do capeta, né? Você imagina se você ser criado numa sociedade que te desumaniza 24 horas por dia. Onde é que a gente encontra forças para poder colocar a nossa energia para lutar contra o racismo? Então, o partido precisa ser um partido antirracista. De verdade. Não apenas a produção de um discurso antirracista. Todas as estruturas precisam discutir a importância de ter não apenas as candidaturas negras para poder ajudar projetos da branquitude, mas candidaturas negras que de fato sejam competitivas, porque nós precisamos demonstrar que a nossa luta contra o racismo só vai de fato ser estabelecida como algo importante quando não apenas as candidaturas negras forem de 30% ou um percentual aceitável, mas quando os eleitos forem equitativamente brancos e negros, brancas e negras. Porque enquanto a gente não tiver essa realidade posta, significa que esse instrumento que nós temos de ajustar, de equalizar o poder, né, que existe nessa sociedade, ele não vai estar favorável à luta antirracista. Então, a gente precisa de que o PT aprofunde a sua luta, a sua compreensão sobre os mecanismos que operam e que jogam no moinho do racismo, ainda que o discurso seja outro. É duro falar, é duro colocar o dedo na ferida, mas se nós quisermos que a gente supere essa desigualdade racial, ela precisa começar pelas candidaturas negras, que não pode precisar da justiça branca, burguesa, que nós combatemos, dizer para nós que nós temos que financiar de forma equitativa candidaturas negras. E que foi o que aconteceu na última eleição também. Muito importante. A outra também aconteceu isso. Muito importante esse alerta aí, Edna. Tu disseste assim, o que nós temos que fazer, né? Eu acho que é nas coletividades mesmo, como fala Angela Davis, é nas coletividades que nós conseguimos enfrentar essa realidade, né? E acho ali, a Moara falou um pouco da Angela Davis nesse sentido. Os movimentos, eles são muito importantes, mas eles têm uma limitação do ponto de vista da transformação global da sociedade, de um projeto global de sociedade. Então, os partidos ainda são muito importantes, e o PT ainda é a melhor ferramenta da esquerda brasileira, né? Um partido de massas que, por ser um partido de massas, tem as suas contradições, né? Como tem as contradições na sociedade brasileira, e também acaba, muitas vezes, reproduzindo, em alguma medida, estas discriminações e desigualdades. Mas eu acho que esta ideia, né, de coletividade, de redes de apoio, né, de redes de solidariedade,
de fortalecimento, acho que elas são fundamentais, como nós estamos nessa noite aqui, né? Um espaço de diálogo, um espaço de construção, onde muitos e muitas da nossa audiência aqui estão dialogando conosco, conhecendo um pouco mais sobre essa realidade das mulheres negras no Brasil, mas em especial nesses espaços de poder político, né, do quanto é dura a vida também de quem faz essa opção de militar num partido político. E nós construímos o PT todos os dias para transformá-lo cada vez mais na melhor ferramenta de transformação social, que ele cada vez mais seja essa ferramenta representativa, né, realmente da classe trabalhadora brasileira e da maioria da classe trabalhadora brasileira, que é uma maioria, né, feminina e é uma maioria negra. Eu acho que esses são elementos importantes, mas eu acho que esse elemento da coletividade, me parece, que é onde a gente se retroalimenta. E também queria trazer, assim, a Angela Davis, em 2019, esteve no Brasil, aqui em outubro, acho que foi, e quando ela recebeu inúmeras homenagens, e quando ela foi começar a falar, ela disse, vocês têm que pensar que vocês têm algo grandioso, que vocês têm Lélia Gonzalez aqui, né? Que orgulho de vocês que tem Lélia Gonzalez, vocês estão se referindo a mim, mas eu me referencio em Lélia Gonzalez. Então, eu acho que essa também, a gente também busca, às vezes, muito, acho que a Angela Davis é uma referência para todas nós, para todos nós da esquerda, né, por toda a sua luta, sua resistência, né, sua militância, mas também ela nos mostrou que nós temos uma riqueza de referenciais, que a Mariana citou, depois a Flavinha, depois a Moara, né, de referenciais de mulheres negras no Brasil, de homens negros, mas em especial das mulheres negras. Para finalizar, né, eu acho que esse símbolo que se transformou Marielle, acho que para a gente fechar aqui a nossa live, um símbolo de resistência, mas também de esperança. Nós estamos aí com o presidente Lula inocente, livre, pronto para a luta, né? Pronto para a luta. Estamos aí num outro momento da nossa história desde o golpe, podendo mais uma vez a gente poder virar, né, o jogo e ter esta possibilidade efetiva de, não só de políticas públicas, mas principalmente de políticas de ação afirmativa, né, que transformem, que acelerem esses processos sociais. Eu queria, para fechar, gurias, uma frase rápida sobre esperança, né, o simbolismo da resistência de Marielle, resistir, mas esperançar para as mulheres negras. E vamos colocar a tag aí, pessoal, mulheres negras no poder, Lula livre, fora Bolsonaro. Então vamos esperançar com as mulheres negras. Quem é que começa? Pode ser a Moara que começa aí a rodada. Nossa, uma frase assim é sacanagem. Eu sou boa de síntese, mas nem tanto. Mas eu lembrei justamente dessa tua fala sobre o verbo esperançar, né? E não no sentido de esperar, mas nesse sentido Paulo Freireano, assim. Enfim, eu não consegui me lembrar agora, assim, de rápido nenhuma frase, mas eu queria só dizer, assim, que no Movimento Negro a gente sempre começa os espaços pedindo licença aos mais velhos e aos mais jovens, para dizer que a gente não tem uma contradição geracional, que a gente sempre, para a gente é muito importante olhar para trás e aprender com o que veio antes da gente e ter a certeza que a gente só está aqui porque teve muitas mulheres negras que lutaram muito, abriram muitas portas e muitos caminhos para que a gente estivesse aqui. Mas a gente também pede licença aos mais novos, porque é importante olhar para o futuro, é importante olhar para esses novos anseios dessas mulheres negras brasileiras. Então, eu encerro a minha participação pedindo licença, dizendo que não temos nenhum enfrentamento geracional, que a gente, para saber onde a gente vai, é muito importante saber de onde a gente veio. Obrigada, Moara. Mariana. Vamos lá. Bom, gostei muito, a gente já fala agradecendo, é isso, Misiara? Já faz o botar fora, já fala agradecendo, então tá. Eu queria agradecer esse espaço aqui, dizer que eu acho que nunca dividi tela com as companheiras, só com a Moara, né?
com a Misiara todo mês, mas só com a Moara, e dizer que, gente, a prática antirracista, ela só acontece a partir da vontade das pessoas, das instituições e das organizações de se pensarem, de se reposicionarem enquanto antirracistas. Não cabe a nós, não cabe mais a nós, negros e negras, esse papel embrionário, didático, pedagógico, porque isso cansa. E nós sabemos que as pessoas têm plena condição de se informarem, as pessoas que tomam as decisões, as grandes, as maiores decisões. Então, o que eu deixo aqui é um grande pedido de vontade política, de entender que o antirracismo ele não é um recorte, ele é uma essencialidade da vida de quem é negro e de quem é negra. É só isso, só. Muito obrigada. Boa noite a todas. Valeu, Mariana. Vamos colocando a nossa tag, vamos compartilhar, curtir, colocar a cidade de onde vocês estão nos acompanhando. Mulheres Negras no Poder, Lula livre, fora Bolsonaro. Contigo, Flavinha. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite. Foi uma noite muito impactante. Para quem quiser aí acompanhar nossa mandata, me segue no Instagram, FlaviaEllen13. E queria deixar uma frase que a gente fala muito aqui na marcha, né? Que é: só a organização e só a luta ela muda as coisas, e seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Muito bom. Edna. Primeiro, quero agradecer muito, Misiara, a você e a todas as companheiras que estão aqui compartilhando esse momento importante. Acho que é sempre muito fundamental que a gente se encontre para conversar sobre essa temática, que é a temática racial, né? E de como que nós estamos nesse mandato, um desafio enorme para a gente, porque cada uma de nós é novidade no lugar que ocupamos, né? Um lugar que não foi feito para nós, e mesmo assim a gente está ocupando. Dizer que o PT, para mim, é a esperança, e a candidatura do Lula me anima demais. As contradições, elas precisam ser reveladas, elas precisam ser explicitadas, porque eu acredito na dialética, e a dialética nos impõe a reflexão sobre as contradições. O PT é um partido gigantesco. Eu digo sempre aqui no Mato Grosso que ele não pertence apenas aos filiados e à sua direção. Ele é o que o povo brasileiro trabalhador conseguiu construir de mais forte, de mais potente para suas lutas. E é por isso que nós estamos aqui com um mandato, né, na teimosia que é própria do povo preto, que resistiu durante quase 4 séculos de escravidão, sem ter perdido a sua humanidade, sem ter perdido a sua essencialidade, sem ter perdido a sua coragem e a sua esperança e capacidade de sonhar. E é por isso que, para mim, esperançar, como diria Paulo Freire, é essa coisa bonita de lutar por um amanhã que com certeza virá a partir do nosso compromisso e luta. Muito obrigada mesmo, companheiras, e dizer que eu fiz meu mestrado lá em Recife, viu, meninas? É um lugar que eu amo. Um monte adoro. De pernambucana atravessando o samba aqui. Um abraço para o pessoal todo de Recife, muito legal. Gurias, é uma alegria ter estado com vocês aqui. Quero agradecer muito a nossa audiência, o pessoal que nos acompanhou nas redes da Resistência essa noite, muitas mulheres negras, mas muitos homens que estiveram aqui nos apoiando, compartilhando desse momento de diálogo. Dizer que eu faço a minha parte, me esforço para enfrentar esse racismo que está construído dentro de cada um de nós, brancos nessa sociedade brasileira, né? Eu tento fazer, assim, cumprir um papel, muitas vezes sendo escudo, muitas vezes sendo apoio, né? Fortalecendo as nossas lideranças negras. Eu acredito muito que a transformação do Brasil, ela se dará muito pelas suas maiorias hoje excluídas, que são as mulheres, a população negra, o povo pobre deste país. Entendo, né, que não há transformação
sem uma luta interseccional entre o tema racial, de classes e de gênero. Acredito muito, né, em uma outra sociedade. Acho que o nosso partido, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, é essa ferramenta que precisa ser sempre atualizado, aperfeiçoado, né? Enfrentando as suas contradições nesse cotidiano, como um partido de massas que acolhe o povo brasileiro dentro das suas fileiras. Ele precisa também enfrentar esse debate sobre essas desigualdades estruturantes que é de gênero, raça e classe no nosso país. Então, sigo aqui, sempre com a permissão de vocês, podendo seguir neste apoio, nesse fortalecimento, né, e muitas vezes escudo, porque eu acho que esse é o papel da branquitude no nosso país, como uma mulher branca, feminista, compreender, né, o papel de cada uma de vocês, abrir espaço, ajudar a abrir espaço e fortalecer esse espaço de poder que vocês ocupam também e que também nos representam também. Vocês representam a todas as mulheres de luta, não só as mulheres negras. Para nós isso é muito importante dizer, que eu me sinto muito representada por cada uma de vocês. Então, muito boa noite, gratidão pela luta, pela trajetória de cada uma e que a gente possa multiplicar muitas mulheres negras nas próximas eleições, em cada parlamento, em cada executivo, e que a gente possa ter um outro tipo de correlação na representação e na representação política deste país, que com certeza poderá produzir um outro tipo de sociedade a partir das contribuições das mulheres negras. Então, boa noite a todas e todos. Vamos fechando com a nossa tag aí, Fora Bolsonaro, Lula livre e mulheres negras no poder. Muito obrigada, gurias, de coração. Obrigada.